Olá para você ligado no portal Acessite. Hoje nós estamos aqui, vamos bater um papo com o Rodrigo Amorim, presidente da CNVV, que vai contar um pouco para a gente sobre um assunto que está aí em discussão, ampla discussão, que é as vistorias veiculares. Rodrigo, conta para a gente, né, o que esse projeto prevê, qual que é o objetivo dele e como que está essa situação aqui no nosso país. Oi, boa tarde, Giovana. Primeiramente agradecer, né? Eu, como um bom assisense, sou um leitor assíduo, né, do portal do Acessite, então parabenizar pelo trabalho, por esse portal tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. E não é à toa que eu hoje estou presidente da Confederação Nacional de Vistoria Veicular, e esse é um tema muito polêmico que a gente está tratando, que é o PL 3507. Né? O deputado Fausto Pinato entrou o ano passado. O deputado ele sempre foi ele tem atuação na nossa região e ele sempre foi um parlamentar atento à questão da segurança viária, segurança do trânsito. Então o PL entrou com um propósito para padronizar a vistoria no cenário nacional. Hoje a gente tem vistorias que é feita de um jeito na Bahia, que é feita de um jeito em São Paulo, outro feito de um jeito no Rio Grande do Sul, e o intuito, sempre respeitando a questão da segurança viária, seria dar uma segurança jurídica e que a gente possa fazer essa padronização da vistoria. E o Rodrigo, fala pra gente, né, caso esse projeto seja aprovado, né, e tudo se encaminhe, quem vai ser obrigado a fazer? Quais são aí as principais cláusulas aí para a aprovação desse projeto? Então, Giovana, o que acontece? A polêmica ela está gerada em cima da questão da periodicidade e a obrigatoriedade de se fazer uma vistoria e inspeção anual. Então, assim, o propósito do projeto eu já te expliquei, e aí o que aconteceu? Quando foi colocar as previsões de fazer, era só as três, né, que era a vistoria de propriedade de transferência de município, que hoje todo brasileiro que compra um carro faz essa vistoria em todos os estados. A gente colocou a questão de recuperado de roubo e furto. Tem muitos estados que tem um roubo ou um furto, o criminoso adultera o veículo e entrega para o proprietário, a polícia acha, entrega para o proprietário, e o proprietário às vezes não tem uma vistoria, vai vender esse carro lá na frente, está com o motor adulterado e gera problema para o cidadão. Então a gente colocou essa previsão e em caso de clonagem. Mas como o Brasil teve a COP30 e realmente está sendo cobrado de um plano de inspeção de emissão de gases, a gente foi sugerido de colocar no PL a previsão de quando o CONTRAN regulamentar novamente essa inspeção, as próprias empresas credenciadas de vistoria fazer esse serviço. Então a polêmica que deu em cima de tudo isso foi que quando passou para a Comissão de Viação e Transporte, a CVT, o próprio relator, a equipe do relator fez uma pesquisa e se perguntou, o CONTRAN já regulamentou? E sim, o CONTRAN já tentou regulamentar em 2017, que é a resolução 716 de 2017. E nessa resolução, eles colocaram que todos os veículos da frota, todos, sem exceção, teria que fazer uma inspeção de 2 em 2 anos. Isso baseado no Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 104. Então, essa questão da periodicidade já está prevista no Código há 29 anos. Então, para a gente não faz diferença estar nesse PL, mas a polêmica geral do país que viralizou nas redes é a questão dessa periodicidade. Então, passando o PL, ainda tem que ter uma regulamentação do CONTRAN, né, para ter uma periodicidade. E o propósito é que seja regulamentado a que a gente já faz hoje, que é de transferência. E, Rodrigo, vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente, né? A vistoria veicular, qual que é a grande diferença aí de um estado para o outro e que é essa regularização, essa padronização que vocês tanto querem, né? Primeiro que assim, são duas coisas essenciais que a vistoria faz hoje quando você adquire o veículo. Uma é garantir a originalidade do veículo para que o comprador não caia num golpe, não compre um carro clonado. Né? A gente tem seguro de responsabilidade civil, que caso erre tem que ressarcir o cliente. E a principal delas que eu gosto muito, que é a questão da segurança viária. Né? Nós somos o terceiro país que mais mata no mundo no trânsito. Nossa cidade é a segunda do estado que tem mais, infelizmente, sinistros fatais.
Então, quando a gente faz ali a verificação, você acabou de comprar, adquirir um veículo, a gente quer ter garantia que você vai poder pegar esse veículo e sair com a sua família, pegar uma estrada. Porque quando a gente aponta uma seta, né, que esteja queimada, essa seta pode salvar a vida de um ciclista, de um motoqueiro. Então, essas são as principais causas que a gente verifica quando você adquire um carro nessa vistoria de transferência. E o que hoje aqui no estado de São Paulo, quais são aí os problemas que podem ser encontrados num veículo, dos mais simples até os mais graves? Até eu falei, mas você falou até do que seria a ajuda do cenário nacional. Então hoje dos veículos que a gente faz a vistoria, 27% eles têm ou uma reprova ou um apontamento, né? E diminuiu muito a reprova por fraude, mas o apontamento são 27%. Então a gente fala de um quarto da frota aí, existe um apontamento. Então essa questão da uniformidade no cenário nacional é para ficar claro para o cidadão que quando um estado vê o pneu, o outro também tem que ver, porque os itens de segurança no Código de Trânsito são os mesmos. Então, assim, quando um estado pode esse outro não pode, então seria nessa questão da gente ter uma padronização para que todos os carros saiam na rua com a mesma condição. Então, esse seria o ganho do projeto. E, Rodrigo, vamos terminar essa primeira parte de esclarecimentos para a população. Queria que você falasse em relação aos acidentes, né? Você até comentou aí que nossa cidade está em segundo lugar no estado, né? E essa vistoria, ela ajuda muito, né? Ela aponta ali problemas que podem causar acidente nas estradas ou até mesmo dentro da própria cidade. Então, porque assim, nós temos aí uma guerra, uma pandemia, entre aspas, instalada nos sinistros fatais, mortes no trânsito no país. E a primeira, com certeza, é a falha humana, né? A falha humana que gera mais acidentes. Você vem ali numa cadeia até a quinta posição, que são tudo vinculado à falha humana, beber e dirigir. Mas a segunda causa é a questão de falta de manutenção no veículo. Então, a única vez que a gente faz é quando você faz a transferência. Dificilmente você vê uma blitz que vê a verificação se o carro está bom, se não está. Geralmente tem algum trabalho da Polícia Militar que nos ajuda muito, mas infelizmente essa questão do sinistro, a gente acha que com um trabalho bem feito, uniforme, é até uma lição de casa para nós agora, Giovanni. Com toda essa questão do PL, a gente vai começar a demonstrar que a gente é, de fato, um serviço essencial para o cidadão. Porque muita gente vê a gente só como uma taxa, um dinheiro ali, entendeu? E até a minha próxima pergunta é um pouco relacionada a isso. Essa polêmica que se criou, muito se diz que vai pesar no bolso do cidadão, né? Mas você me explicando aqui, apontou que muitas vezes em estados diferentes há uma diferença discrepante de valores, né? Para fazer a vistoria, né? Isso, é que assim, o que acontece? Quando se fala de uma periodicidade, a nossa frota ela é muito alta, é muito grande. Aí hoje a gente fala em 120 milhões de veículos registrados no país, mas eles falam de uma frota circulante de cerca de 80 milhões. Quando você fala de uma periodicidade, aí o pessoal fala, carro acima de 5 anos, vem aquela questão de taxa, tudo, né? Então, como a gente estava conversando, a gente não está criando uma nova taxa, né? A gente está trabalhando em cima da vistoria de transferência de propriedade e nas outras duas questões que eu te falei, de roubo e furto e suspeita de clonagem. Essa, você tem uns valores diferentes, que na média do país é R$130, na média. Mas a gente quer trabalhar para ficar um preço uniforme para o cidadão. Para trabalhar tanto o procedimento de realização ser o mesmo valor em todo o estado. E uma das perguntas aí que surge, né, caso a APL seja aprovada, quem tem os carros antigos, né, os carros aí de 20 anos já de circulação, eles podem ser mais prejudicados do que as pessoas que compram um veículo 0 km? Então, Giovana, assim, nós, como confederação, nós vamos fazer um ofício. Eu estive em Brasília semana passada, a gente está fazendo esse ofício entre hoje e amanhã e vai pedir para os deputados envolvidos no PL para suprimir essa questão da periodicidade. Por quê? Porque é um tema muito sensível, né? E essa questão da distorção e das fake news que rodou em todas as redes sociais, inclusive desse pessoal de carro antigo, de clube de carro antigo, batendo, falando que não vai passar, aquilo outro, é porque assim, está bem claro na lei que depende do CONTRAN. E isso já está previsto hoje, né? Então, assim, se tirar isso do PL, pode ser que o CONTRAN regulamente de 3 em 3 anos, não de 5.
né? Então, assim, como isso está prejudicando muito o PL na questão do propósito inicial, eu acho que isso é um tema muito bom para ser debatido, porque uma hora vai ter que ser implantado. Mas mesmo que passasse no PL, não era certeza de ter essa vistoria, porque o CONTRAN tem que regulamentar. E o CONTRAN precisa do PL para regulamentar? Não, não precisa. Mas foi muito... daqueles males que vem para bem, esse fake news é um tema que tem que ser debatido, porque uma hora o Brasil precisa, porque a frota do país de carro é muito antiga, então precisa de um programa de inspeção, de verificação, até por conta de renovação de frota. E, Rodrigo, outra polêmica que foi criada em cima disso é sobre os donos de empresas de vistoria, né? Dizendo que quem se beneficiaria com isso seriam eles. O que você pode dizer em relação a esse ponto? Então, porque assim, o propósito tanto do deputado, propositor do PL, quanto do relator, especialmente do propositor, ele colocou que quando o CONTRAN for implantar uma inspeção periódica, que já fique para as empresas credenciadas de vistoria. Então nós somos aí 6.500, e aí você tem a instituição técnica legalizada, que são as ITLs, que também são preparadas e já fazem essa inspeção de gases, quem faz são eles hoje. Então o estudo é que seja essas duas empresas. Por quê? Porque qualquer cidadão também, qualquer empresário que queira credenciar no Estado, ele credencia e possa fazer o serviço. Não criar uma nova figura ou partir para uma licitação, que daí foram monstros criados, igual a Controlar. A gente teve muita pessoa, influência, falar, vai voltar a controlar e tal. Então, o propósito de colocar ali é que quando o CONTRAN for fazer, as empresas que já estão preparadas façam esse serviço. E para a gente finalizar, deixo o espaço aberto aqui para você deixar um recado para a população, não só de Assis, mas de toda a região do nosso estado que acompanha a gente, sobre essa situação, né, e sobre os próximos passos aí da vistoria veicular aqui no nosso país. Então, eu agradeço novamente, né, pelo espaço. E é mais tranquilizar mesmo que nós mesmos que somos os maiores interessados, igual você falou, a gente vai pedir e vai ter uma audiência pública. O PL foi aprovado na CVT, Comissão de Diversão e Transporte, o próximo passo é na CCJ. Vai ter uma audiência pública sobre o assunto, mas nós mesmos que somos maiores interessados estamos pedindo a supressão desse artigo 3º da periodicidade, porque para nós a gente acha que está atrapalhando o que é realmente necessário para a população. E agradeço e peço já para a população de Assis ter mais cuidado no trânsito, né? Porque é triste a gente ver uma notícia não só de Assis, mas no país inteiro, quando uma vida é ceifada por conta de um sinistro de trânsito. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. E outros detalhes você acompanha no portal Assis City. Até mais.